Oi, Léo, tudo bom? Oi, Oi, tá me Léo. ouvindo? Estamos te ouvindo. Então, A gente viu notícias esses dias, principalmente do Vaticano, autorizando o uso de vacinas de fetos e coisas desse tipo. uhum, Acredito que tem alguma confusão nessa história, né? É isso. Eu queria uhum. entender de onde vem essa história tecidos de fetos abortados para Sim, vacina. nossa, isso é uma ótima pergunta, uma coisa que muita gente está confundindo e muita gente está trazendo isso à tona para falar assim, ah lá, tem feto, né? Há muito tempo já falava que tinha feto na Pepsi, Ai, sim! Ai, meu O Pirula Deus. Tudica. mas enfim, então eu vou começar a responder essa que o Léo fez. Eu vou contar uma história para ajudar a explicar toda essa papagaiada aí que está acontecendo com essa história de fetos abortados. Gente, até 1951, os cientistas eles não conseguiam cultivar bem as células em laboratório. Eles conseguiam até por um tempo, mas depois desse tempo elas sempre morriam, porque né, a célula tem um começo, meio e fim, tem um ciclo, né? Depois elas morrem, como tudo, né? Só que em 1951, né, nesse ano, uma mulher chamada Henrietta Lacks, ela foi diagnosticada com um tumor maligno no útero e ela recebeu o tratamento que tinha disponível na época, mas ela acabou falecendo por causa da doença. Mas durante o tratamento dela, ela teve uma amostra, uma pequena amostra de uma célula, das células dos tumores do câncer dela, né? Foi retirada durante uma biópsia e foi enviada para um laboratório onde um pesquisador ele já coletava células de diversos pacientes que eram atendidos ali naquele hospital. Só que essas amostras, como eu falei, elas morriam rapidamente no laboratório até ele receber as células da Henrietta Lacks, né? Olha bem, gente. A gente sempre fala que a ciência tem método, a ciência tem método. Tá, mas o que é esse método? É você fazer uma hipótese a partir de uma observação e ir fazendo vários experimentos para achar uma explicação que mais se aproxima da verdade naquele momento, pelo menos, né? E aí, depois de achar essa explicação, você repete os experimentos para ver se é isso mesmo, porque muitas vezes pode não ser. Por exemplo, tem um exemplo aqui. Ah, os camelos do deserto de Ancramun e Daracha, eles comem um cacto e eles não têm câncer, nunca desenvolvem câncer. Ah, então olha aí, é uma observação. O cacto pode ser uma cura ou um tratamento para algum tipo de câncer. Você vai dar o cacto para o humano? Você não vai. Não vai. Nenhum cientista do mundo vai fazer isso. Não pode. Tem comitê de ética. Primeiro você vai testar em células. Depois vai para o modelo animal. E se tudo for seguro e eficaz, você vai começar os testes em humanos. Eu sou cientista. Eu trabalho com células de pâncreas de rato. Porque eu estudo metabolismo, eu estudo diabetes, eu estudo efeitos de drogas, tratamentos no pâncreas, dietas e tal. Tudo focado no pâncreas. É uma sequência normal adotada por todos os cientistas que vão testar algo em humanos. Primeiro é em células, né? Antes é em células. E até 1951, né, os caras passavam mais tempo tentando deixar a célula viva. Olha a moto. Ai, Olha a gente, moto. é uma desgraça, mas tudo bem, vai passar. Hoje tá até bom, né? Hoje não tá tão. Geralmente é de 10 em 10 segundos, mas hoje tá até que tá indo. Ah, tá bom. Bom, até 1951, os caras eles passavam mais tempo tentando deixar essa célula viva do que testando esses novos tratamentos em si. E tudo isso mudou quando as células da Henrietta, né, que eu falei, elas não morreram. E mais, elas começaram a se multiplicar. Essas células, elas foram até batizadas, elas receberam o nome das iniciais da Henrietta Lacks, então elas são chamadas HeLa, células HeLa que foram as primeiras células humanas a sobreviver in vitro, né? Ou seja, né, na placa de Petri ali, na plaquinha do laboratório. E isso foi essencial, gente. Isso foi um salto gigantesco para a nossa ciência. Porque agora, com essas células, a gente pode desenvolver novos medicamentos, sem arriscar a vida das pessoas, dos doentes, dos pacientes. E mais, dá para repetir. Lembra que eu falei que isso faz parte do método científico? Dá para repetir, dá para comparar os resultados com outros estudos, com o mesmo estudo. Então, essas células de linhagens ditas imortais, né, apesar de serem células, por exemplo, de câncer, de tumores, igual foi da Henrietta, elas compartilham ainda muitas características básicas com células normais, né, as células das pessoas. Que não são tumorais. Que não são tumorais, as células normais. Elas produzem proteínas, elas expressam e regulam genes, elas comunicam entre si, elas são suscetíveis a infecções.
Então, dá para estudar a doença, dá para estudar a função básica da célula. E até hoje, a linhagem, a HeLa, né, essa linhagem eternizada, imortalizada da Henrietta Lacks, continua se multiplicando, existindo em bilhões e bilhões de cópias espalhadas por laboratórios do mundo inteiro. E já foram empregadas em pesquisas para saber como vírus agem, como são para desenvolver vacinas, para desenvolver medicamentos, em pesquisas sobre a HIV, HPV, em cânceres, em diversas doenças, incluindo até Parkinson. E essas células imortais, elas foram infectadas com uma infinidade gigantesca de patógenos, como desde tuberculose até salmonela. Então, tudo isso para explicar que essas células, elas foram um pontapé inicial, mas desde então a gente pegou a mão, né? Não tem só as células da Henrietta Lacks. A gente pegou a mão, agora a gente sabe como é que faz, entende? Inclusive, eu usei as células HeLa no meu mestrado, porque o meu objeto de estudo era o câncer de colo de útero, que foi a doença que acabou matando ela. Então, em parte do meu mestrado, eu usei essas células e foi graças a ela que eu tive o meu título de mestra concluído. Mas aí, a Ana conta essa história para vocês entenderem de onde veio isso, mas eu queria explicar como é que pegar um pedaço de alguém vira uma linhagem de células, como, por exemplo, é a linhagem HeLa que a gente usa até hoje no laboratório. Então, a Ana falou, eu vou até compartilhar aqui a tela, que eu quero compartilhar um desenho com vocês. Bom, então o que acontece? No caso da Henrietta, aqui eu trago, o exemplo é um pulmão, que foi o desenho mais fácil que eu achei, mas no caso da Henrietta, por exemplo, era um útero. Então, você já deve ter visto, em alguns casos, alguém precisa fazer uma biópsia. O que é a biópsia? Eu vou lá, eu pego um pedacinho do pulmão, tiro e vou fazer um exame no laboratório para tentar identificar qual é a doença que está afetando aquela pessoa. O que eu posso fazer é pegar um pedacinho desse pulmão e colocar para crescer numa plaquinha com uma comida, que é o que a gente chama de meio de cultura. Ali, as células desse pedacinho de pulmão, elas vão crescer, vão começar a se multiplicar e vão viver ali por um tempo. Mas elas ainda estão presas no que faz o pulmão, porque as células do nosso corpo, elas não ficam lá soltas, né? Tipo, a célula boiando. Eu sou a célula boiando. Não, elas estão presas numa estrutura tridimensional, que é uma matriz extracelular, que a gente chama, que é como se fosse realmente pensa no andaime, onde as células vão se encaixando, e isso vai formando a estrutura, por exemplo, do órgão, no caso daqui do pulmão. Então, eu tiro essa estrutura, e aí, no final, eu fico só com as células. E aí, eu passo a crescer essas células em laboratório, e eu fico só com elas. Então, a partir de um determinado momento, eu não tenho mais nada da pessoa ali. Essas células, elas vão nem parecer muito com o que estava dentro da pessoa, elas vão ser um pouquinho diferentes. E aqui, a partir daqui, eu tenho uma linhagem celular, que é o que é usado na pesquisa e usado, às vezes, no desenvolvimento de vacinas. E aí, alguém falou aqui que foi procurar, e as vacinas, a vacina da Coronavac, ela está sendo desenvolvida com as células Vero. As células Vero são células de rim de macaco, então não tem células humanas envolvidas nessa vacina. Depois eu posso até explicar sobre isso se vocês quiserem. Bom, então, as células da Henrietta, depois de passar um tempo no laboratório, elas passaram a se tornar uma linhagem padrão de laboratório. Então, cada vez que eu preciso crescer essas células, eu não vou buscar alguém que tem um útero zoado. Me dá um pouco da sua célula, senhora, por favor. E aí eu vou crescer no laboratório. Não, cada vez que eu preciso crescer essas células, eu pego um tubinho delas que fica congelado e eu dou comida para elas, que é o meio de cultura que eu falei. E assim elas vão crescendo e assim vai por um bom tempo. Existe um banco de células que junta praticamente todas as linhagens celulares já produzidas pela ciência, de vários animais diferentes. Aí, tipo, não só de humanos, vai ter de camundongo, vai ter de inseto, vai ter de planta, vai ter um monte de célula lá. Esse banco, ele chama ATCC. Qualquer cientista pode entrar no site, escolher a célula que precisa, e eles te mandam um tubinho dessa célula congelada e você cresce no seu laboratório, né? Então, como eu falei, ninguém vai caçar pessoas na rua para pegar células para crescer no laboratório. Dito isso, como é que foram feitas as tais células, né, de fetos abortados que o Léo mencionou? Nas décadas de 70 e 80, os cientistas realmente pegaram um pouquinho de células de um feto. Né? No caso, eram fetos diferentes, né? Porque nos anos 70 ele era um feto, não tinha como ele ser um feto nos anos 80 ainda, né, Laura? Vocês entenderam.
E aí eles pegaram as células desses fetos e puseram para crescer no laboratório. E a partir daí a história é a mesma da Henrietta. São tubinhos de células congeladas que a gente usa. Ninguém sai por aí caçando aborto para poder pegar a célula para pesquisa. Ah, mas por que pegou a célula do feto abortado? Porque na época a gente não tinha tecnologia suficiente para pegar essas células do feto enquanto a mulher ainda estava grávida de uma forma segura, né? Ainda não tinha um procedimento realmente capaz de fazer isso sem prejudicar a gravidez ou o próprio feto. Hoje a gente consegue fazer isso tranquilo. Então eu poderia fazer um procedimento que chama amniocentese, em que eu vou lá e coleto líquido amniótico, coleto as células do cordão umbilical, eu posso fazer cirurgias no bebê hoje em dia, enquanto ele está dentro da barriga da mãe, então isso evoluiu muito. Atualmente eu não precisaria pegar essas linhagens de fetos que sofreram aborto. E aí, a segunda razão deles terem pegado as células de um feto é porque eles precisavam das células embrionárias, do embrião, as células que estão lá no começo do nosso desenvolvimento como ser humano. Porque elas são células especiais. Elas têm mais funções, elas podem se tornar outras células, elas são mais, mais versáteis no laboratório. E existem alguns vírus que só crescem bem no laboratório se forem célula embrionária. E esse é o caso do vírus da rubéola. Então a gente não teria uma vacina eficiente para a rubéola se não fossem essas células atualmente. Porque elas são essenciais para esse vírus crescer. E lembra, gente, que eu falei que isso foi um grande passo para o desenvolvimento de vacinas, novos medicamentos e tal. Então, o desenvolvimento de vacinas, ele realmente pode envolver cultura de células obtidas de tumores ou de fetos de humanos abortados, aí como a Laura falou. Por quê? Porque o vírus, ele precisa infectar essas células e se reproduzir ali para a gente poder estudar ele, né? Sem isso, a gente não tem como pegar um vírus aqui e replicar ele. Ele tem que estar dentro de um hospedeiro, que é a célula. E só diferente da bactéria, só para completar. Sim. Uma bactéria, eu cresço sozinha, eu taco ela no meio de cultura, ela cresce por si mesma. O vírus não consegue fazer isso, ele necessita de uma célula. Exatamente. E só assim é possível a gente conseguir, né, esses exemplares suficientes também para produzir, para testar, para produzir vacinas, para fazer experimentos, para entender melhor o vírus, porque isso tudo faz parte do desenvolvimento da vacina. A gente precisa saber como ele age, como ele funciona, para poder desenvolver uma vacina para ele. Então, as vacinas, elas normalmente, né, elas usam um pedaço do vírus, um vírus morto, um vírus atenuado. E as culturas de células, elas podem ser usadas para isso desde meados do século passado. E elas estiveram envolvidas na produção de algumas vacinas, as principais vacinas que a gente tem disponível hoje, como a rubéola, né, que a Laura falou, a catapora, a hepatite A. E a primeira vacina desenvolvida assim, usando uma célula humana, né, uma linhagem celular, foi a poliomielite. Antes disso, pensa comigo, antes disso, como que a gente obtinha o vírus? Era preciso você injetar, ou primeiro, você podia pegar da pessoa que estava infectada. Então, você ia lá, expunha o pesquisador a esse tipo de risco, né? Porque você vai lá pegar essa amostra da pessoa que está contaminada, ou você pode pegar e injetar num animal, e esse animal se contamina e multiplica o vírus, e aí você mata esse animal, e aí depois tira um pedaço do corpo, e aí purifica o material para poder ter esse tipo de vírus. Isso tudo foi resolvido quando a gente conseguiu dominar essa técnica de linhagem celular, né? Quando foi desenvolvido esse cultivo em laboratório, foi uma grande revolução na pesquisa científica, na medicina, na virologia, na biologia. As células, elas são usadas para produzir o vírus como se fossem pequenas fábricas, né? Tem muitas vacinas que usam esse tipo de estrutura, né? Usam a célula para produzir o vírus, e aí depois elas é só para isso. Depois as células são separadas, né? E elas não são usadas nas vacinas. Então, de qualquer forma, não tem célula de feto abortado na vacina. Ela, no máximo, ela é usada para reproduzir esse vírus. Não vai ter nenhuma célula lá. Só vai ter o negócio de interesse, o vírus atenuado, ou o vírus morto, ou parte do vírus e tal. E isso foi a célula que ela foi utilizada para produzir isso. O primeiro passo para qualquer medicamento que você toma é ser testado em uma linhagem celular. Então, agora, meus amores, vocês vão lá, não agora, porque vocês estão em live, não deixe cair na sua audiência aqui, mas depois vocês vão lá na sua caixinha de remédio, olha para eles, para esses remédios, e digam: eu sei o que você passou para chegar até aqui.
vende esses remédios. Foi muita luta para chegar até a prateleira, para ser aprovado. É muita etapa de pesquisa experimental. Então, valorizem isso, porque, né, isso daí maravilhoso. Não é? Não, e aí, tudo isso para mostrar para vocês qual é também o grande avanço das vacinas de RNA. Porque, gente, a célula, você não cresce fácil em laboratório. A célula é uma perua frescurenta que só come o que ela quer. Não é assim, tipo, eu vou dar isso aqui para ela comer. Não, ela tem exigências. Então, tipo, é caro manter célula no laboratório e é demorado conseguir esses vírus. Enquanto que uma molécula de RNA, misturando 3 coisinhas ali no tubinho, eu obtenho milhões de cópias dele. Então, a gente conseguir ter uma vacina de RNA com uma eficácia de 95% é um avanço para a ciência que vocês não têm, assim, noção. Porque isso barateia o processo de fabricação de vacinas e acelera, assim, ó, muito rápido. Então, a primeira evolução foi com a cultura de células e a segunda evolução é agora com as vacinas de DNA e RNA. Então, a gente está avançando a passos largos. Muito bem. Respondido, Léo? Respondido. Mais do que respondido. Uhul! Obrigada, Léo. Obrigada. Manda um beijo pra Bia. Obrigada. Oi, pessoal! Esse é o Picadinho NV1C. São esses cortes de lives ou vídeos para deixar esses vídeos mais curtinhos e facilitar para todo mundo compartilhar. Então aproveita, manda pra tia, manda pro pai, manda pros amigos da facul, pro grupo de trabalho no WhatsApp, manda pra geral. E se você quiser ver o vídeo completo, ele vai estar aqui no card em algum lugar e também o link vai estar na descrição. Ah, e eu quero acreditar que você é uma pessoa de bem e já está inscrito nesse canal. Mas se por acaso você não tiver inscrito ainda nesse canal, se inscreve. Não cai o dedo não, viu?